Márcio de Oliveira Sampaio, advogado criminalista, professor de Direito em São Paulo. Olha, eu peço para você se inscrever no nosso canal, apertar o sininho, compartilhar, dê o seu joinha, seu like, para o vídeo ser exibido para mais pessoas e você nos ajuda na divulgação do nosso trabalho. Olha, semana passada, eu acho que sexta-feira, eu passei por uma situação que é mais ou menos engraçada, mas eu não pude reagir para não prejudicar o cliente, mas eu tive a certeza de que era alguma coisa que eu tinha estudado quando eu estava me preparando para concurso da magistratura estadual. Eu queria ser juiz de direito, fiquei alguns anos me preparando para isso, e os estudos são muito aprofundados, e aquilo que aconteceu comigo naquele ambiente, e da forma com que aconteceu, eu identifiquei imediatamente que se tratava do que a doutrina de direito criminal chama de teoria do etiquetamento. A teoria do etiquetamento social nada mais é do que uma teoria criminológica estudada dentro do direito criminal, dentro do direito penal, portanto, e que procura justificar o porquê que algumas pessoas, dada o seu estereótipo, a sua composição física, o seu modo de agir, a sua origem, a sua cor, elas são abordadas com mais frequência pela polícia, tanto civil quanto militar, são presas com mais frequência, são condenadas com mais frequência e são confundidas com bandidos com mais frequência. E aí toda a construção doutrinária leva à identificação dos bandidos, daquelas pessoas cujo comportamento, com certeza, né, as autoridades policiais e o poder judiciário, elas acreditam que aquela pessoa então é bandida, ela é contra a lei, pratica crimes, pratica ilícitos, mesmo não tendo praticado, e, portanto, elas são presas e condenadas, mesmo não tendo praticado crime nenhum. Basta a cor da pele, por exemplo. Então, uma pessoa negra, na periferia, um morador de rua, né, uma pessoa em condição de rua, uma pessoa que esteja com esses comportamentos, elas são consideradas bandidas. São consideradas pessoas que podem ser bandidas e, portanto, são abordadas pela polícia, são presas, são processadas, são condenadas e são amontoadas nas penitenciárias. Por isso que os negros, em mais de 60% das pessoas que estão presas, elas são negras. E geralmente as pessoas brancas e negras presas juntas, ou são absolvidas, os brancos são absolvidos e os negros condenados, e quando os brancos são também condenados, eles são condenados em penas bem menores do que os acusados negros. Então essa teoria do etiquetamento social visa exatamente justificar o porquê que as pessoas, né, com esses estereótipos, elas são mais prejudicadas do que os brancos. E tanto a polícia, quanto o Ministério Público, quanto o Poder Judiciário, essas instituições agem com base nisso, nesses estereótipos. Né? Então isso é uma coisa que é preciso se aprofundar e preciso ter conhecimento disso, porque isso é a realidade. E aí o que aconteceu comigo? Eu fui atender uma pessoa, me ligou em flagrante delito, fui até a delegacia de polícia. Chegando lá, me identifiquei como advogado. Aí, isso não costuma acontecer sempre comigo. Aí as autoridades, né, os auxiliares da autoridade policial naquele momento começaram a me questionar. Não dizendo que eu não era advogado, não. Mas me questionando assim, realmente eu tenho escritório porque eu dei o meu cartão. Eu percebi logo no início que houve uma coisa esquisita. Eles não ficaram bem com a minha presença. E aí por várias razões, inclusive porque eu cheguei lá na delegacia de polícia para atender um preso que eles não queriam que o advogado fosse atendê-lo. Então o advogado já causa um certo incômodo por chegar na delegacia de polícia.
Mas aí eu sou negro. Então eles não me questionaram se eu sou advogado ou não sou advogado. Eles começaram a questionar a minha capacidade de ser advogado. Então começaram a perguntar assim: você é advogado criminalista? Há quanto tempo você é advogado criminalista? O seu escritório realmente é nesse lugar que está o seu cartão, que é a Faria Lima? Você está na Faria Lima mesmo? Com quem você trabalha? Esse escritório da Faria Lima é seu? Né? Você tem sócio? Você realmente trabalha só com direito criminal? Você faz sustentação oral? Você faz júri? Porque quando eu entreguei o cartão, meu cartão está escrito assim: advogado criminal, a minha OAB, o meu endereço e as minhas especializações. Então eu sou advogado criminalista, sou advogado que atuo no júri e sou advogado que atuo na defesa de militares. Então começaram a questionar realmente se eu era advogado de júri, se eu era advogado militar, se eu já tinha sido militar, se eu já fui polícia, se eu perco prazo. Então, você que não é advogado, saiba que é advogado que perde prazo é advogado ruim, é advogado que é incompetente. Aí eu tive que dar essas justificativas para aquelas pessoas, né, que estavam me perguntando naquele momento, para não criar atritos e prejudicar o cliente. Mas aí depois eu fui explicando e tentando mostrar a competência, a minha capacidade, né? E aí acabou tudo certo, né? Trocamos cartões, trocamos telefones e, né, me fizeram perguntas, eu tirei dúvidas deles, né, dos policiais, e aí parece que eu acabei convencendo que eu sou um advogado competente. Mas veio imediatamente essa teoria do etiquetamento social. Ou seja, você é um advogado negro, você está num ambiente que é geralmente dominado por pessoas brancas e que você precisa, de certa maneira, provar que você é uma pessoa capaz e igual aos demais. E alguns nem têm universidade, nem fizeram curso superior, qualquer curso superior, não tem. Mas eles acham que o negro, por ser negro, não pode ser advogado. Ou se é advogado, é um advogado incompetente. Ou se é advogado competente, não pode estar no mesmo patamar que, graças a Deus, felizmente, eu cheguei, né? Eu tenho que estar no lugar longínquo, não posso atender aquele tipo de crime naquele tipo de delegacia de polícia, né? Não posso ter um escritório em um local bem localizado, não posso ser professor de direito, não posso ter tido experiências boas, não posso ter tido experiências de sucesso. Eu tenho que ser um advogado ruim, né, na visão deles. Eu tenho que ocupar um lugar que já é pré-determinado para os negros, desde que não seja na advocacia, desde que não seja no crime, né, e desde que não seja competente. Então essa teoria do etiquetamento social, ela realmente veio muito a calhar na minha memória naquele dia, porque é exatamente isso que acontece, o preconceito. Né, você não conhece a pessoa, mas por ela ser daquele jeito, que as pessoas acham que ela é, então ela é bandida. Então ela é incapaz. Ela tem um lugar para ela estar que não é um lugar que o público branco, né, bem escolarizado, com boas relações sociais, está. Então o negro tem que ocupar aquela posição que já é pré-definida pelas pessoas que têm poder, né? E ele não pode sair daquele lugar. Então a teoria do etiquetamento social acho que explica muito bem o que eu passei, né? E que muitas pessoas passam e que muitas pessoas veem, mas não conseguem explicar o porquê que isso acontece. Então essa teoria vem explicar isso e é bom que a gente saiba e é bom que a gente aprenda a se prevenir, se sair dessas situações desconfortáveis. Forte abraço, dê um like, se inscreva no canal e nos veremos no próximo vídeo. Até lá!